Salve, salve família, boa tarde. Estou aqui com o Felipe Suzin, que é o presidente da Associação Curando o Ivo aqui em Goiânia. A gente vai bater um papo aqui para vocês conhecerem um pouco melhor também da associação, né? Fazer algumas perguntas para ele aqui, mas primeiro você pode se apresentar, meu irmão. Fechou. Bom, primeiro, valeu pela oportunidade aí, né, a Esquadra Fã, a Tô de Marola, por a gente poder levar esse entendimento, esse assunto sobre o trabalho do associativismo. Eu sou o Felipe, sou paciente, filho de paciente, né, e hoje estou à frente, né, como presidente de uma associação que proporciona hoje o acesso, né, ao tratamento com a planta de uma forma, né, acessível, onde a gente busca, né, dar a possibilidade da pessoa, né, de ter acesso a uma saúde e um fitoterápico como uma possibilidade de tratamento, né. Então, pouquinho da minha história, assim, bem breve, mas começou com meu pai, né, e isso se tornou, né, uma coisa que a gente encarou como uma possibilidade pela abertura que a gente teve, né, no cenário, por compartilhar a história do meu pai. O vídeo tem um grande alcance em levar uma possibilidade que é sobre a planta em si, né, porque a gente tem um entendimento, e isso é uma complexidade sobre entender que a planta ela é muito mais completa que um CBD, que um canabidiol, né, e esse é um dos motivadores da gente existir, justamente por entender que existe muita incoerência do Estado e que a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas entenderem o que realmente é um tratamento com a planta, né, da planta como uma individualidade de um paciente e da necessidade de cada um, para a gente ter um olhar mais humano, né, para a acessibilidade da saúde e qualidade de vida. Massa. E te fazer uma pergunta aqui. Em um estado conservador como o nosso, qual a dificuldade que a associação geralmente enfrenta? É uma excelente pergunta. Eu acho assim, a gente está realmente no estado muito conservador, né, onde as aberturas que a gente tem, elas são um pouco mais limitadas, mas assim, eu acho que é realmente em todo o país, a gente tem as limitações aqui, mas como em todo lugar, é a insegurança que a gente tem hoje de enfrentar essa batalha, de poder, né, fortalecer a produção nacional, fortalecer, né, o acesso a uma medicação a um baixo custo, não visando o fim lucrativo, mas sim a possibilidade de dar oportunidade para o paciente. Então, acho que tipo, isso acontece em qualquer lugar, mas a dificuldade sempre vai existir, e o primordial mesmo é a gente saber o que a gente está fazendo, acreditar no nosso trabalho, no porquê, né, e continuar firme e forte, porque isso vai mudar um dia, e a gente sempre fala, não espere precisar para apoiar. Então a gente segue na luta justamente para mostrar para as pessoas que elas precisam apoiar essa causa como um todo, né, porque a gente está falando de uma planta que tem uma limitação de acesso muito grande pela incoerência que a gente tem de informação, né, e o nosso trabalho ele vem a partir disso. Independente se é um estado conservador ou não, a nossa verdade ela sempre vai falar mais alto, que é o resultado dos pacientes, né, o que a gente já sabe de verdade mesmo, de resultados clínicos, para embasar todo esse nosso esforço em, mesmo num estado como esse, a gente seguir fazendo o nosso trabalho. E mais uma perguntinha aqui para você também. Como está sendo a recepção desse tema dentro do Senado e das câmaras municipais? Então, ainda é bem complexo, porque existem vários entendimentos em todas as casas, seja, né, tipo, municipal, seja estadual ou federal. Tem os parlamentares que eles estão mais abertos, que eles entendem, né, a motivação do porquê que é a necessidade de falar sobre esse tema, lutar sobre uma possibilidade de acesso mais justa e segura. E existem os outros parlamentares que não têm essa abertura toda por conta do conservadorismo, do preconceito, né? Então a gente tem hoje uma evolução que ainda não é a necessária, que hoje a gente ainda não tem acesso possibilitado para todo mundo. Hoje as associações ainda têm que provar a necessidade da sua existência, né, que é justamente sobre empoderar os próprios pacientes e a sociedade em correr atrás daquilo, né, que faz bem para ela. E eu acho que é essa dificuldade mesmo que a gente enfrenta dos dois lados, né, tanto da evolução que a gente tem, mas que ainda não é o necessário, porque todo mundo ainda que precisa não tem acesso, né, não sabe o caminho, porque nem o próprio Estado ele conduz a pessoa a entender essas informações, a necessidade dele saber o que ele está buscando, e uma possibilidade para muita gente, igual meu pai não tinha, né, no momento que ele precisou, e que a gente teve que enfrentar e bater de frente para, né, entrar na justiça e conseguir a possibilidade de cultivar o próprio remédio, que hoje é um privilégio que todo mundo deveria ter. Então, a gente não está no lugar que a gente precisa ainda, mesmo com o apoio que a gente tem das casas, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa de muito mais, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de estado de necessidade de muita gente, desde um paciente às pessoas que são criminalizadas por cortar essa planta, que hoje vem tratando, né, e ajudando milhares de famílias, mas que outras estão sendo prejudicadas justamente pelo preconceito de uma planta que hoje tem o seu uso fitoterápico, mas que tem um entendimento completamente diferente quando é para a saúde e quando é para um uso social, e que se confunde no impacto das pessoas que são pacientes terem medo de ter acesso à medicina por não serem confundidos com algo que o preconceito, o proibicionismo, né, conduziu a gente a acreditar.
E assim como seu pai, né, tem vários idosos também que precisam do Sim, uso medicinal da nossa planta exato. também, que se ali dentro a gente tivesse uma abordagem um pouco mais ampla, a gente trataria muitas pessoas que precisam desse tratamento, né, cara? E seria muito legal se a gente tivesse uma abertura para poder falar ali de forma mais aberta e também poder expor também, né, o nosso pensamento num lugar aonde é o nosso lugar de estar, né? Poder falar e é onde ali tem as pessoas que podem ouvir e que podem ajudar. Exatamente.